Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Santo e bendito, nós ouvimos, Senhor Deus, a Tua voz pela leitura da palavra. Nós compreendemos algo a respeito, Senhor Deus, das guerras, das vitórias, das promessas do Senhor para esse povo. Mas nós desejamos, Senhor Deus, compreender mais à luz da história da redenção. Queremos, Senhor Deus, ver Cristo, Senhor Deus, nesse texto. Queremos saber também o que Ele fala a nosso respeito, quais são as orientações, as ordens, as instruções para a nossa vida, ó Deus. Isso só pode acontecer pela pregação da palavra. E somente se a pregação for fiel em todos os sentidos, ó Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor capacite o pregador, que o Senhor aqueça, Senhor Deus, os corações do teu povo, que o Senhor coloque na boca do teu profeta, ó Deus, as palavras que descem do alto nessa manhã, e que elas encontrem o coração dos teus filhos como uma terra sedenta, Senhor Deus, que deseja água, e que a água que desce dos céus e que nos faz nunca mais ter sede, seja derramada sobre nós nessa manhã, e que nós saiamos daqui satisfeitos com tudo aquilo que ouvimos do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, em Cristo. Amém. Costumeiramente, nós temos um sentimento que a gente busca a todo custo se livrar dele. Nós temos medo de muita coisa. A insegurança é um sentimento terrível que abala o nosso coração e que faz com que muitas pessoas tomem atitudes que são desesperadas para fugir da insegurança. Por exemplo, você se sente inseguro no seu emprego, porque a todo instante você está rodeado de uma economia que ela ora melhora, daqui a pouco ela piora, historicamente falando, não fazendo um recorte da situação hoje, mas historicamente falando do Brasil é assim, ora está melhor, ora está pior, e você tem dificuldade de se sentir seguro no seu emprego, porque você sabe que depende muito de como a economia está ocorrendo naquele momento, e seu emprego pode estar em risco ou não. Isso gera um sentimento de insegurança, porque a nossa família depende daquela renda, daquele salário. Aqueles que têm empresa, esses vivem permanentemente se sentindo inseguros. Porque de uma hora para outra você pode perder tudo. Porque de uma hora para outra você está com responsabilidade enorme na sua mão. E por conta de vários fatores você pode entrar numa situação difícil e colocar a sua família também numa situação difícil. Isso gera muita insegurança na vida do crente. Maridos e mulheres podem se sentir inseguros uns com os outros. Será que realmente aquela pessoa ainda me ama? Será que ela me quer bem? E isso gera sentimento de insegurança. Amigos também conseguem perceber isso nas suas amizades. Toda a relação do homem, ela perpassa por um sentimento de insegurança. Até porque o mundo em que vivemos, ele é inseguro. O mundo jaz no maligno. E nós não devemos esperar grandes sentimentos de tranquilidade, de segurança, porque até o próprio Senhor nos ensina isso. Esse mundo é mau, e eu não devo colocar minha segurança em nada que está nele, nem no emprego, nem na esposa, nem no marido, nem no amigo, nem absolutamente nada. Esse é um sentimento necessário para o homem poder viver nesse mundo. Então a insegurança é própria dessa vida. Mas há uma forma de sentirmos mais seguros. É quando nós deixamos de colocar segurança nessas coisas e em pessoas e passamos a nos assegurar no Senhor. Porque aqueles que se colocam toda a sua segurança nas coisas e nas pessoas, eles passam a lutar, contra a insegurança com meios que são ilícitos à luz da Escritura. Então ele vai ter
toda a sua vida pautada em construir uma renda que possa superar muito os seus gastos e que esse excesso de renda possa lhe garantir uma segurança financeira, e agora a vida do sujeito passa a ser pautada na segurança financeira. Aí eu me lembro como Jesus Cristo nos ensina a orar. E quando ele ensina o homem a orar, ele não ensinou o pobre a orar, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia. Mas ele ensinou ao pobre e ao rico pedir pelo pão de cada dia. Logo, o rico não pode se estribar naquilo que tem na conta bancária, porque senão ele nunca vai fazer essa oração. O rico que tem sua segurança no quanto tem de dinheiro no banco, ele não pode orar a oração dominical. O pobre também que tem sua segurança no governo, no Bolsa Família, no assistencialismo, e nesse tipo de trabalho do governo, se você bota a sua segurança nisso, o teu Deus é o governo. Para um, o Deus dele é o dinheiro dele, e para o outro, o Deus dele é o governo dele. É por isso que nas eleições você vê as pessoas desesperadas, porque um boato só, em que disseram o próximo presidente vai acabar com o Bolsa Família, as pessoas se desesperaram. Eu prefiro votar num ladrão, eu prefiro votar em quem arruinou o país, mas vai me dar segurança da minha feira. E crentes até pensaram dessa forma. Quando a nossa segurança vem do Senhor, quando as nossas lutas e batalhas do dia a dia vão ser vencidas, não pela nossa própria segurança, nem que o Estado pode dar, mas a segurança que vem do Senhor. O texto de Deuteronômio 2, ele passa a nos ensinar isso com a repetição de histórias que são muito semelhantes. Nós vimos já algo a esse respeito no capítulo 1, as lutas e vitórias que o Senhor vai dar ao povo de Deus na entrada da terra. A segunda vez que o texto está tratando isso agora no capítulo 2, vimos na semana passada. E quando a gente lê a segunda parte do capítulo 2, a impressão que dá, para aqueles que se lembram ainda de como foi a leitura da semana passada, é que é a mesma leitura. Exatamente o mesmo texto. Muda uma palavra aqui, outra ali, mas é a mesma coisa. E aí seria um desespero para o pregador se fosse a mesma coisa. Eu vou pregar a mesma coisa que preguei semana passada, mas aqui você vai perceber que a própria repetição está fazendo com que nós possamos meditar sobre os propósitos do narrador bíblico nesse texto. Um povo que toma a terra do outro, um gigante que perde para um povo pequeno, um povo pequeno que passa por cima de outros povos, e você vai vendo como é a providência de Deus que está manipulando, que está manejando toda a história, e que a segurança da terra, que era um símbolo muito forte, no tempo bíblico, a terra é uma coisa muito forte, a segurança da terra não estava no poderio dos homens, mas na providência do Senhor. Se você observar comigo aqui no início do texto que nós lemos hoje, uma sequência que é dita, veja, verso 20, perdão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Quem eram os Refaíns? São gigantes que são citados inclusive lá em Gênesis. Mas a terra era deles. Dantes, veja, verso 20. Habitavam nela Refaíns. E os amonitas lhe chamaram os Anzumins, também gigantes. Veja agora a descrição desse povo. Povo grande, numeroso e alto. O povo é muito grande, é muita gente, e os que tem lá são altos, gigante mesmo, 2,5 metros, 3 metros, uma coisa que era relativamente comum na época. E o texto prossegue dizendo, e alto como os anaquins, fazendo uma comparação entre dois povos gigantes. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus,
os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaza, habitaram no lugar deles. O texto está citando aqui que povos altos, grandes e numerosos perderam guerras e batalhas da sua própria terra, foram desapossados da terra pela mão de Deus, o que é mais incrível, né? Veja o verso 21, o Senhor os destruiu, ou seja, pela mão de Deus, porque Deus queria tirar a terra de um e dar para o outro. Isso aqui é a grande temática do texto, é essa aqui. Um povo gigante perde para um povo pequeno. E esse povo pequeno, como é que ele vence o gigante? Porque Deus quer. Aí tem um detalhe: nenhum desses povos é o povo de Deus. Aí você tem que expandir sua visão a respeito da providência do Senhor. A posse de algo, o que se tem, seja pouco, seja muito, seja grande, seja majestoso, seja pobre, é Deus que dá e é Deus que tira. Isso não só na nossa vida como crentes e servos do Senhor, mas na vida daqueles também que não creem no Senhor. Ou seja, os ímpios, eles também estão debaixo da habilidade da mão do Senhor e do poder da mão do Senhor. Então Deus pega a posse de um e dá para o outro. E Deus tira de um e dá para aquele outro. E você vai vendo que em tudo isso, a mão do Senhor, ela está dirigindo a história. E aí você começa a compreender como os governos desse mundo, eles operam. Você tem um homem tirano aqui, vizinho ao nosso Brasil. O chamado presidente Maduro, que na verdade é um ditador, um tirano, um homem mau, um homem que escraviza a sua população, que violenta os seus filhos, porque, biblicamente falando, ele é pai para os seus filhos. Mas ele humilha os seus filhos, ele coloca a polícia para matar os habitantes da sua terra. Esse homem, tirano como é, aquela terra foi dada a ele. Certamente por conta do juízo que Deus está colocando sobre aquele povo, aquele país, mas não está fora do controle de Deus. Como todos os outros tiranos, como todos os impérios desse mundo se acabaram, aquele também vai se acabar. E qual a certeza que eu tenho disso? Não é porque os Estados Unidos vão lá e vai resolver o problema, não é porque o Brasil vai invadir, não. Se isso acontecer, vai acontecer porque Deus mandou. Então a maneira de enxergar essas coisas é se distanciar um pouco e entender que o que está acontecendo aqui nesse mundo, seja com os crentes ou com os ímpios, não é simplesmente obra do acaso, nem muito menos obra da vontade política de um ou do outro, mas é porque Deus está governando a história. Seja Maduro, seja a família Castro em Cuba, seja aquele ditador da Coreia do Norte, todos esses homens maus, que fazem mal ao seu povo, eles estão debaixo da potente mão do Senhor. E aí nós poderíamos falar também da nossa própria nação, que já sofreu muito com isso e ainda sofre. Muitas vezes com um Congresso que milita dia e noite, juntamente com o setor judiciário, contra os seus próprios filhos. E como é que eu não vou me desesperar com isso? Só tem uma forma, é se eu crer que Deus faz do jeito que Ele quer, dando de um para o outro, tirando do outro para aquele, porque a posse da terra é do Senhor. Então essa é a maneira de enxergar o panorama desse texto da visão dos ímpios. Como é que Deus lida com a vida dos ímpios? Ele dá, Ele tira, Ele dá novamente. Agora, tudo isso, quando Deus dá um ímpio,
né, quando disse aqui, Deus tomou dos Anzumim e deu, né, àquele outro povo. Não, isso é uma bênção temporal. Porque daqui a pouco vem outro povo e toma. É assim. Agora, olhando a história, a mesma história, pelo princípio dos crentes, você começa a enxergar como Deus tem abençoado o seu povo. Desde o primeiro versículo, veja, verso 16. Sucedeu que, consumidos já os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo, hoje passarás por Ar pelos limites de Moabe. Qual é a importância dessa primeira informação no verso 16? De dizer que os homens de guerra haviam morrido. Lembre, essa morte aqui ela não se deu por algum tipo de doença ou coisa do tipo, mas foi exatamente pela providência de Deus, pelo castigo de Deus, que matou os homens de guerra de Israel no meio da caminhada, e eles agora estavam sem um exército pronto para batalhar. E até hoje nós vimos isso por um aspecto, por um espectro da história. Deus castigando Israel. Mas você vê a beleza da Escritura e de uma repetição como essa, que ele repete a história como um todo, mas ele acrescenta informações. E essa informação está colocada aqui de um modo muito hábil. Por quê? O fato daqueles que eram homens de guerra terem morrido, e agora você ter uma sequência de ordens para que o povo avançasse e tomasse posse da terra. Observe como essa é uma ordem repetida no texto. Aqui verso 18, hoje passarás por Ar pelos limites de Moabe, ou seja, hoje você vai avançar. Verso 24, levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, e eis aqui na tua mão tenho dado a Seom. E no verso 25, hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então, dentro desse contexto aqui, em que eles vão tomar posse da terra, a informação de que não há um exército pronto, nos diz muito a respeito de como o povo de Deus vai vencer. Não tem exército grande como tinha. Os experientes do exército morreram no deserto. O que você tem agora é um exército ali com jovens. Como é que esse povo vai se apossar da terra? Porque não é pela segurança do exército, não é pelo tamanho do exército, não é assim que há vitória no meio do povo de Deus, mas é o Senhor dos exércitos que está à frente desse povo. Ele diz, andem, marchem, eu vou com vocês. Porque é o contrário do que já foi dito no capítulo 1, quando o Senhor disse, agora vocês não devem ir, porque eu não estou com vocês. E eles foram envergonhados. E agora, sem um exército grande e poderoso, Israel vai poder se apossar da terra, porque o Senhor dos exércitos, o grande general de guerra, vai à frente deles. Uma informação, numa repetição toda, faz com que você possa entender. Os nossos inimigos não vão ser derrotados pela segurança da força do nosso braço, pelo poder da nossa conta bancária ou a posição social que você tem. Lembrando que a visão do Novo Testamento a respeito dessas histórias, como elas são contadas aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo diz isso muito bem, essas coisas aqui são exemplos e tipos daquilo que ele quer falar a respeito da obra de Cristo na nova aliança. Portanto, aqui você não vai olhar para esse texto e dizer, agora eu vou acabar com meus inimigos amanhã na segunda-feira. Teu inimigo é teu pecado. Teu maior inimigo você vê no espelho. O teu mais terrível inimigo se apresenta toda vez que você se vê no espelho. E você vai derrotar ele, se o Senhor for à tua frente. Então é por isso, irmãos, também que a nossa
falsa segurança, na nossa falsa fé, ela nos faz cair tantas vezes. Quantas vezes nós já oramos por pecados e voltamos a cometê-los? Mesmo pecado, mesma área. E isso se torna uma angústia para o cristão. Você pede ao Senhor, você se arrepende do seu pecado e você logo percebe que caiu nele de novo. E você lembra que a oração que você fez na hora de se arrepender, ela era genuína. E que aquilo realmente te faz mal. Porque se não te faz mal, aí eu preciso lhe dizer outra coisa, aí seu coração já está no outro estágio, a situação é pior. Mas para um crente, quando o crente peca, ele se sente mal. E ele busca a Deus verdadeiramente em oração. Mas ele percebe que cai novamente. Porque nós estamos lutando com a arma errada. Nós pedimos a Deus pensando que nós mesmos vamos conseguir resolver o nosso problema. E que vai, de alguma forma, eu vou me livrar daquele pecado. Eu vou fazer isso. E eu elenco, e eu faço uma estratégia e digo, pronto, agora eu resolvi. E quando eu menos espero, estou caindo de novo. Então, como um dia um puritano disse, né? Ele disse, só tem uma forma de você se livrar desse tipo de pecado. É se você voltar todo o caminho que você percorreu até agora. E caminhar até os pés da cruz de Cristo e dizer, Senhor, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não for à minha frente e me conceder condições para que eu possa me livrar desse pecado, eu vou cair de novo. Se você não colocar o Senhor à frente, você vai cair de novo. Mas mesmo tendo consumido todos os homens de guerra, quando o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente, nós certamente seremos vencedores e passaremos por cima de todo inimigo. Então, do lado dos gentios, Deus habilmente governa a história, e do lado dos crentes, Ele está fazendo tudo isso para dar a terra ao seu povo. Não por meio de um exército, mas por meio do Senhor dos Exércitos. O texto passa a tratar dessas questões, e lá adiante, né, a partir do verso 24, a ordem específica para que possa tomar a terra. Veja, verso 24. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra passa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror, e o medo de ti aos povos que estão debaixo do teu céu, de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti, e se angustiarão. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para uma expressão do verso 24. Eis que na tua mão tenho dado a Seom. Esse aqui é uma afirmativa de Deus. Vocês vão se levantar e vocês vão para a guerra. Mas quando vocês forem para a guerra, eu já tenho dado a posse dessa terra. Então vocês vão meter terror neles. E vocês vão lutar. E vocês vão batalhar. Mas uma certeza vocês já vão levar. Eu já tenho dado essa terra para o meu povo. Veja que coisa maravilhosa. Em vários lugares onde o povo ia passando, e do verso 16 ao 23, mais uma vez aparece isso, Deus diz assim, você vai passar por tal terra, mas a terra não é sua. E você vai passar por outra terra, mas eu também não te dei essa terra. E agora ele diz, agora você vai se levantar, e essa terra eu já tenho lhe dado. Você vai possuir o que já é teu. Logo aí eu entendo uma regra geral. Eu não vou possuir o que Deus não me deu, e eu irei possuir o que Ele já me deu.
Pensando na primeira parte dessa afirmativa, não adianta você querer ter o que Deus já não lhe deu. Deixa eu tentar explicar isso. Existe uma expressão na teologia que é chamada já e ainda não. Talvez essa seja a melhor expressão para a gente começar a meditar nesse ponto. O que é o já e o ainda não? O já é o seguinte: quando Cristo morreu e ressuscitou e se assentou à destra do Pai, ali foi consumada a obra dele. E o fato dele entrar na presença de Deus diz que Deus recebeu a obra de Cristo e ele se satisfez na sua justiça com o sacrifício de Cristo. Ponto final. Ou seja, tudo que precisava ser feito para salvar os homens eleitos foi feito. E ponto final. Então, nós já estamos nos céus. Essa é uma expressão muito comum. A gente leu na providência de Deus em Romanos 8, e eu queria que você fosse comigo para lá novamente. Final de Romanos 8. Providencialmente foi separado pelo Senhor esse texto, na nossa leitura devocional. No final de Romanos 8, capítulo 8, verso 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja só. Aqui é dada toda uma estrutura da salvação. Como é que a salvação acontece? Deus primeiro conhece, Deus conheceu. Quando se deu isso? Na eternidade. Lembrando que conhecer, biblicamente falando, não é ter informação sobre. Mas sempre que, quando diz assim, Adão conheceu a Eva, José não conheceu a Maria, isso está sendo dito da seguinte maneira: eles não tiveram intimidade. Então Deus teve intimidade com aqueles que ele quis ter intimidade. Isso na eternidade, antes de existir tempo. Então nesse ponto da eternidade, ele não só conheceu, como ele também predestinou. Ele quis ter intimidade com parte da sua criação e ele previamente lhes deu o destino. Ele ordenou o destino que vai acontecer durante a história da redenção que nós estamos vendo. Quando ele predestinou, verso 30, ele chamou. Ora, mas eu fui chamado, alguns sabem até a data, no dia tal, de tal, de tal. O chamado que nós recebemos pela pregação foi determinado também no mesmo dia que nós fomos conhecidos por Deus na eternidade. E aí ele prossegue, que o chamado foi determinado, ali ele nos justificou. Cristo não morreu ainda. Nós estamos falando aqui da eternidade. Mas Deus já havia ordenado a morte de Cristo. Apocalipse vai dizer exatamente isso. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Logo a história já tinha sido dada ali. A esses que ele justificou pela morte de Cristo, ele também glorificou. Aí o negócio complica. Porque a glorificação se dá quando eu morro. E aí eu recebo um corpo glorificado e vou morar com meu Senhor. Só que aqui está sendo dito que de uma vez só aconteceu tudo. De uma vez só, na eternidade, antes de acontecer qualquer coisa, Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou e nos glorificou. Tudo de uma vez só. Mas aí a Bíblia não trabalha simplesmente com os decretos. Ela vai trabalhar com a providência. Aí ele diz, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Uma ordem, você precisa desenvolver a sua salvação. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o querer se santificar e o poder se santificar é Deus quem opera. Então a ordem é minha responsabilidade, mas eu não vou cumprir se não for com o Senhor. Mas se isso não acontecer, eu não posso ser glorificado. Logo, eu vou me santificar.
Ou seja, eu já sou santo. E o ainda não, estamos no processo de santificação. Agora, com esse panorama, você vai entender o que está sendo dito lá em Deuteronômio capítulo 2. Deus diz: eu já tenho dado essa terra, a terra é tua, mas ainda não, lutem por ela. Deixa eu ilustrar de outra maneira. Aqueles que são filhos e veem seus pais construindo algum tipo de patrimônio. Seu pai comprou uma casa, depois ele comprou uma casa na praia, depois ele comprou um segundo carro, e depois ele disse: meu filho, eu estou juntando dinheiro para você, para quando você for para a faculdade. E ele vai dizendo tudo isso para você. E o sentimento que você tem, mas é dele. Aí ele diz: meu filho, tudo que eu tenho, nunca o pai diz assim, será teu. Ele diz como? É teu. O que eu tenho é teu. Já te foi dado, mas ainda não. Porque você quer ver um pai triste, é quando o filho diz assim: sim, pai, então se tudo é meu, me dê logo a parte que me cabe. E aí você quebrou um elo de confiança com seu pai. Quando você está querendo adiantar a herança. É teu, mas ainda não. O que é que não vai ser teu? A herança do teu vizinho não é tua, é do filho do vizinho. A herança da pessoa que você mais admira, porque o pai dela é rico e tem isso e aquilo, não é tua, porque Deus não te deu. Onde está o grande segredo dessa história aqui? Se contentar com a parte que me cabe. Se os teus pais forem ricos e tiverem muito a te dar, seja alegre no Senhor por isso. Se o teu pai é pobre e não tem que te dar nada, se alegre também pelo pai que Deus te deu. É isso que nos cabe. A promessa do Senhor é essa. Mas, falando da história da redenção, já nos foi dada uma herança no Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, trabalha muito bem também com essa verdade. Efésios 1, verso 3. Somente o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu estava lendo um texto do Dr. Martin Lloyd Jones hoje de manhã, ele fazendo justamente a análise dessa ideia do já e ainda não, e ele se apegou a esse texto aqui, verso 3 do capítulo 1 de Efésios, e especificamente na expressão nas regiões celestiais. Essa expressão ela aparece 5 vezes na carta aos Efésios, 5 vezes. E todas as vezes que ela está tratando na carta aos Efésios, isso é um chamado de hebraísmo, porque era uma forma muito comum de se tratar das coisas celestiais no Antigo Testamento, nas regiões celestiais. E ele está aplicando aqui para um povo que é gentio, mas um povo que está sendo apresentado ao Evangelho. Então esse povo está começando a aprender aqui a linguagem do Antigo Testamento, porque também era pregado o Evangelho a partir do Antigo Testamento. E o que é que ele está dizendo aqui nessa sequência? Tudo que foi conquistado por Cristo já é nosso. Você vê que há uma expressão ligada nas regiões celestiais em Cristo. Essa é outra expressão muito comum, não só em Efésios, mas em todo o Novo Testamento, para nos ligar a Cristo. É a expressão que dá conotação de união mística com Cristo. A gente sempre diz, né? No final de cada oração, no nome de Cristo. E aqui é em Cristo. Por quê? Porque eu estou tão ligado a Ele. Minha união é tão forte com Ele, que tudo que aconteceu com Ele
é verdade também para mim. Então, se ele viveu, eu vivo nele. Se ele morreu, eu morri com ele. Se ele ressuscitou, eu ressuscitarei com ele. Se ele foi glorificado, eu serei glorificado nele. Mas tudo isso já é verdade hoje. Hoje já é verdade que você está nos céus. Qual é a prova disso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Não vai nos abençoar. Nós já estamos hoje nas regiões celestiais em Cristo. Você está aqui e você também está lá espiritualmente. E por que nós já estamos lá definitivamente? Porque eu preciso passar por todo o processo que Cristo passou. Eu estou vivendo para morrer, para ressuscitar, para ser glorificado. Mas com uma certeza, esse processo é irrevogável. Eu já estou lá nas regiões celestiais. Isso nos dá, irmãos, a verdadeira segurança na fé. Eu não vou lutar para ter a salvação, eu tenho a salvação. Isso já nos foi dado, é a porção que me cabe. Agora, eu vou lutar pela santificação. Essa é uma outra ordem que nos é dada. Ser santos, porque o vosso Pai é santo. Então, nessa terra, a gente está caminhando todo dia, passo a passo, para chegarmos ao ponto onde estamos cada vez mais próximos de Cristo, mas temos uma segurança. Não a que o homem cria, mas a que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós já fomos glorificados nele. Todos os nossos inimigos já estão no estrado dos pés do Senhor. Voltando lá para o texto, depois dessa certeza de que eles vão conquistar a terra, então é dito o seguinte, verso 26. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quidemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Deixa eu chamar a atenção primeiro para o verso 26, quando diz que foram enviados mensageiros a Quedmot e a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz. Veja só, o verso anterior disse, pela boca de Deus, que ele ia começar a meter o terror nessas terras. E depois ele diz, agora eu vou mandar um mensageiro com palavras de paz. Ele vai meter o terror ou ele vai trazer mensagem de paz? As duas coisas parecem ser difíceis de você conceber. Mas é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele vai meter o terror e ele vai trazer palavras de paz. A fama de Israel é que passava por cima dos seus inimigos, por conta do Deus que eles criam. Então, quando um povo sabia que Israel estava vindo para passar por aquela terra, eles tremiam de medo. Isso é o temor, o terror. Mas quando a mensagem chegou, não era uma mensagem para acabar com aquele povo, mas uma mensagem de paz. Deixe eu passar, eu vou pagar aquilo que eu consumi e eu só quero passar pela terra. Isso é uma mensagem de paz. Nós viemos trazer a paz. Porque essa é a linguagem da salvação, irmãos. Quando você traz o evangelho para alguém, você não começa o evangelho pela graça. Você começa o evangelho pela lei. Você começa com o terror da lei e você diz ao homem, ele está perdido. Todo sermão é assim.
Primeiro a doutrina, depois a impossibilidade de alguém se consumar aquela doutrina. E aí você chega no ápice do terror. Então é dito: paz aos que querem paz. Eu vim para comprar a tua salvação. Eu vim para pagar o preço da tua salvação. Eu não quero o teu mal, eu quero o teu bem. Mas o que é que acontece com esse povo? Quando eles dizem que querem pagar a água e tudo que consumirem, eles dizem: não entrarão. E aí a resposta ao Evangelho. Eles se aterrorizaram porque Israel estava vindo. Quando o povo de Deus ofereceu o Evangelho de paz, eles disseram: não queremos. Então agora Deus vai destruir eles. Isso vai deixando claro por que Deus ele destrói os seus inimigos. Não é porque Deus é mau, mas é porque os seus inimigos não querem paz. Toda vez que o inimigo de Deus quer paz, é quando o evangelho de paz é apresentado e ele aceita. E ele deixa de ser inimigo e passa a ser amigo. Essa é exatamente a mesma linguagem que Paulo usa lá na carta aos Romanos, capítulo 5. Vocês antes eram meus inimigos, e agora vocês são meus amigos. Só que esse povo não quer conversa com Deus. E aí Deus vai explicar o que é que está por trás dessa história. Veja só, primeiro é o panorama da história e o que está por trás da história. Eles vão explicar os mistérios de Deus para o povo, para o seu povo. Por que eles não vão se converter? Verso 30. Porquanto o Senhor teu Deus endureceram o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar-nos nas mãos, como hoje se vê. Eles não querem, mas por trás disso tem a mão de Deus governando o coração deles. Príncipes que têm não apenas as suas mãos governadas por Deus, mas o coração inclinado por Deus, como diz a palavra do Senhor em Provérbios. Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Vocês não querem paz. Agora eu vou explicar o meu... Agora, veja só, esse detalhe aqui não é dito aos gentios, né, aos ímpios. Eles acham que eles não querem porque realmente eles estão livres para não querer. Mas eles não querem porque primeiro Deus não quer. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se o Filho não abrir o coração do homem, o homem se torna obstinado no seu pecado. E veja aqui que é um trabalho ativo de Deus. O coração dele não se endureceu, foi endurecido por Deus. Eu me lembro há muito tempo, quando eu pregava em Êxodo, e estava lendo o comentário de Calvino, e Calvino explicava, né, porque toda vez que Moisés trazia a mensagem do Evangelho, deixa meu povo ir para que no deserto me adorem, então o faraó vinha e dizia: não, não irão, não vão passar. Até o ponto em que Deus foi explicar para Moisés o que estava acontecendo. Porque eu endureci o coração dele. Não, você vai pregar, você tem que pregar. Mas eu já endureci o coração dele. E aí Calvino começa a tratar do que é dureza de coração, definir isso e fazer o contraponto com o que é endurecimento de coração. E ele diz que dureza de coração é pecado. Todos nós temos um coração duro. Todos nós rejeitamos a lei de Deus muitas vezes no nosso coração. Mas a gente se arrepende. Mas a gente ora, pede perdão ao Senhor. Só que isso não é endurecimento de coração. Dureza de coração é pecado. Endurecimento de coração é juízo de Deus. Deus efetivamente está endurecendo o coração de alguém. Para quê? Para que ele não se converta.
porque ele não foi conhecido de Deus na eternidade. Portanto, nunca vai se converter. E essa pessoa que não se converte não pode dizer a Deus: mas eu não me converti porque o Senhor não deixou. Mas na história você vê, eles não querem. O evangelho foi livremente apresentado. Israel trouxe uma mensagem de paz e eles não querem. Então Deus vai endurecer o coração deles para que eles realmente não queiram. E com um propósito. Final do verso 30. Para tu dar nas mãos como hoje se vê. Para te dar nas mãos como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra para desapossá-lo, para lhe ocupares o país. E entregou, verso 33, e o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Deus endurece o coração do ímpio para pegar a terra dele e dar ao justo. Então veja só, lá atrás você percebeu que a mão de Deus tirava a terra de um e dava para o outro, e dava do outro e dava para aquele um. E ele fica fazendo isso. As posses do mundo, o dinheiro do mundo, ele gravita na mão das pessoas. Não é mais a terra simplesmente, é o dinheiro que vale muito mais do que terra. Mas no final das contas, a terra só é de um povo. Essa terra, Deus vai tomar dos ímpios e vai entregar na mão da igreja. Como é que isso vai acontecer? Quando todos os nossos inimigos forem destruídos. E então o Senhor restaurará essa terra e entregará na mão do seu povo. O que é que nos cabe? Último versículo. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibir o Senhor, o nosso Deus. Somente se você não quiser o que não é teu. Não devemos olhar para esse mundo e desejá-lo, porque não é nosso. Não devemos olhar para aquilo que Deus não nos deu nessa terra, porque não é nosso. Não devemos colocar segurança no nosso coração em nada, nem dinheiro, nem marido, nem esposa, nem pai, nem mãe, absolutamente nada. Tua segurança está no fato que Cristo já está nas regiões celestiais e nós nele. Essa é a nossa segurança. E então você vai se sentir seguro nessa terra. E aí você não tem mais que temer desemprego, pobreza, solidão, traição de amigo. Você não precisa mais temer essas coisas. Porque tua segurança está no Senhor. Não importa se teu exército é grande ou pequeno. O que importa é o nosso general. E o nosso general é Cristo. E Ele há de nos dar a vitória final, quando iremos habitar na terra restaurada, a terra que o Senhor nos preparou. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti por termos sido exortados, Senhor Deus, a respeito das nossas falsas seguranças e do desejo que temos, Senhor Deus, de nos apegar a alguma coisa dessa terra como se fosse uma tábua de salvação. A nossa tábua de salvação é a cruz do Calvário. É ela que nos concede segurança, Senhor. Cristo já habita nas regiões celestiais e nós nele. O que ainda tememos, ó Deus?
Tua palavra nos ensina que os tímidos, os temerosos, os covardes não entrarão no reino dos céus. Não nos permita ser covardes, ó Senhor. Nos ajude a termos coragem para enfrentar os nossos inimigos. E vá à nossa frente, Senhor Deus, desbaratando toda estratégia de Satanás. Para a tua glória, no nome de Cristo nós oramos. Amém.